bem, galera? Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que começamos a fazer na semana passada, falando sobre crise nas infinitas terras. Na semana passada, nós falamos sobre o motivo que levou à criação da crise nas infinitas terras, porque a DC Comics resolveu fazer esse crossover. Hoje nós vamos falar da história. Qual é a história de Crise nas Infinitas Terras? Quem escreveu? Entendeu? A gente vai falar sobre isso hoje aqui. No próximo vídeo nós vamos finalizar essa série de vídeos com as consequências de Crise nas Infinitas Terras. Mas hoje nós vamos falar da história em si de Crise nas Infinitas Terras. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? A história por trás da Crise nas Infinitas Terras é muito legal, muito bem escrita, muito bem desenvolvida, e ela é fruto do trabalho de 2 grandes escritores, que é o Mark Wolfman e o George Pérez. George Pérez, infelizmente, esse ano ele veio nos deixar, mas deixou muita coisa boa que ele fez. O que ele fez é maravilhoso e a gente vai lembrar com carinho. Mas assim, esses 2 escreveram uma obra de arte que é considerada uma das melhores, ou se não a melhor crossover de todos os tempos. E a história é muito bem arrumada. O que é a história? O multiverso está sendo destruído. Ele está sendo destruído por uma entidade que é ligada à energia negativa ou à antimatéria. Essa entidade é o Anti-Monitor. E existe um ser que tem o mesmo nível de poder do Anti-Monitor, que é o Monitor. Está ligado com toda a energia positiva, toda a matéria positiva. Esses 2 seres, eles foram criados a partir do momento que um ano, ele, desejando conhecer a origem do universo, queria uma passagem para o início dos tempos para poder observar. E ele foi avisado que não poderia fazer isso porque ele ia causar um grande mal ao universo. Só que ele fez, porque ele era arrogante. No momento que ele fez, uma mão com um caldo entrou pela janela que ele abriu e liberou uma onda de energia devastadora. Se eles não fossem mortais, todos teriam morrido. O processo criou uma cópia do universo positivo, só de antimatéria. Mas não foi só isso. O que era um universo positivo tornou-se infinitos universos positivos. E a partir daquele momento, 2 seres poderosos foram criados. Um era o Monitor, que tinha uma percepção do universo muito mais evoluída. Ele queria aprender, conhecer. Ele não queria poder, ele não queria comandar. Mas havia a sua outra contraparte, que é o Anti-Monitor, que queria comandar tudo, queria destruir. E eles começaram a evoluir até que em um certo momento da sua vida eles perceberam a existência um do outro. E entraram num combate que não teve vencedor. Os 2 foram aprisionados em energias de êxtase e ficaram por muito tempo ali. Até que um outro cientista de uma outra realidade, chamado Pária, tão arrogante como o Crona, que é o Ano, tentou abrir uma passagem para o início dos tempos para poder observar. Só que, diferente do Crona, ele abriu a passagem e criou um campo de antimatéria para poder observar sem interferir. Ele não ia interferir, ele estava observando. Só que o Anti-Monitor, mesmo congelado em êxtase, tinha consciência, tanto o Monitor como o Anti-Monitor. Ele aproveitou a energia do campo dele, liberou ele. Só que no momento que liberou, uma energia de antimatéria destruiu o universo do Pária. O universo do Pária foi todo destruído. E o Anti-Monitor percebeu que cada universo positivo que ele destruía, ele ficava mais forte. E ele começou a destruir universo após universo. Só que o Monitor também foi liberado. Ele percebeu o que aconteceu, fez com que o Pária acompanhasse as ações do Anti-Monitor para ele poder monitorar. Então o Monitor, o Pária, sempre ia a qualquer universo que o Anti-Monitor estivesse destruindo.
Nesse momento, o monitor começou a organizar um plano para tentar deter o seu irmão, deter a sua contraparte, o anti-monitor. E ele estava ficando cada vez mais fraco. Nesse período de tempo, ele encontrou uma jovem em uma realidade que estava morrendo, que era a Layla. Ele cuidou dela como filha e deu poderes para ela para se tornar uma precursora a ele. E ela foi ajudando ele a catalogar os heróis da Terra, até que chegou o ponto focal em que ele teve que reunir uma força de heróis e vilões para proteger o que ele chamava de garfos vibracionais, que ia proteger um número de terras para que elas continuassem existindo, mesmo se o multiverso fosse destruído. E a única forma de ativar esses garfos era com uma grande quantidade de energia. O único ser que poderia ativar essa grande quantidade de energia era ele mesmo. Então ele contava que a contraparte dele tentasse matar ele. Foi o que ele fez, controlou a percussora e fez que a percussora matasse o monitor. Ao matar o monitor, a energia do corpo do monitor ativou os garfos vibracionais, fazendo que as terras restantes ficassem presos num espaço nulo, que o monitor não tinha acesso. Só que o monitor, utilizando alguns vilões e heróis que ficaram do lado dele, usou o poder do pirata psíquico para fazer com que os vilões atacassem as terras sobressalentes. E eles começaram a atacar, os heróis se uniram para tentar impedir, só que nessa ação todo mundo ia se destruir, até que o Espectro, um ser extremamente poderoso, apareceu e convenceu todo mundo a lutar contra o monitor, anti-monitor, e não contra eles. Só que do lado das forças dos universos positivos remanescentes, havia o Alex Luthor, um filho do Alexandre Luthor, numa terra em que todos os heróis eram vilões e que o único vilão era herói, que era o Lex Luthor. E ele era feito de matéria positiva e negativa. Então eles começaram a organizar um plano para ir no início dos tempos para poder deter o anti-monitor. E eles conseguiram. Só que nesse efeito, o ataque de todos os heróis fez com que houvesse uma explosão no começo dos tempos e toda a história fosse alterada. A partir daquele momento, só existia um universo negativo, onde é de matéria, e um universo positivo de matéria. Só existiam esses dois universos. E todos os heróis que estavam no início dos tempos, mesmo que não pertencessem àquela terra, passaram a existir numa única terra. Então, eles começaram uma luta final contra o anti-monitor. O anti-monitor tentou de todas as formas derrotar os heróis, só que no final das contas os heróis conseguiram derrotar o anti-monitor, derrotando de vez a força dele. Só que nessa história muitos heróis morreram. O Flash Barry Allen morreu tentando deter o canhão de matéria. A Supermoça morreu ao salvar o Superman. Outros heróis que eram de terras diferentes também morreram. E o universo foi reescrito, totalmente reescrito. Não havia mais outras terras, apenas uma. Os heróis que eram da Terra 2, que eram mais velhos, passaram a ficar na Terra, a única Terra que existia. E eles eram heróis que existiram a partir da Segunda Guerra Mundial. Heróis que eram exclusivos de uma outra terra, como Besouro Azul, Gladiador Dourado, passaram a existir nessa nova terra. Então a história foi recontada, os heróis todos venceram, e assim, é uma história perfeita. Oriento vocês a comprar. Vocês podem comprar no site da Panini, ali tem para vender. Você também pode comprar no Mercado Livre, ali você consegue comprar e ler, entendeu? Eu tenho as histórias separadas. Eu não tenho um encadernado, porque a Panini vende um encadernado. O encadernado é fantástico. Para vocês que não têm grana, bala na agulha para comprar, vocês podem encontrar algum site de compartilhamento de quadrinhos. Ali vocês podem ler, porque é uma história formidável, uma história maravilhosa, que vale a pena ser lida. Porque é bem diferente das porcarias que estão sendo feitas hoje. Essas porcarias woke que estão sendo feitas, que são ruins pra caramba. Essa não. Essa tem um começo, meio e fim. E não tem essa questão de lacração. Não tem. É uma história muito, muito boa. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu continuei com a série de vídeos falando sobre Crise nas Infinitas Terras. Hoje eu falei da história. No próximo vídeo eu vou falar o que aconteceu depois, após Crise. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje, como eu falei, é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje ainda vamos ter mais um vídeo às 20 horas, que é o Radar de Bom. Tá bom, galera? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Até mais tarde. Tchau!